Fala galerinha, sejam bem-vindos aí ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Quarta-feira que a gente tem alguns jogos bem legais, Copa do Brasil, jogos de volta da Copa do Brasil, a final da Europa League entre a Atalanta e o Bayer Leverkusen. Tem vários jogos e eu vou trazer para vocês uma duplinha com odd 188 para ver se a gente volta aí a trazer os nossos guias, tá? Terça-feira que foi ruim pra gente. A gente errou o bilhetinho no canal, aí a gente teve o Copenhague fazendo 1 a 0 e depois tomando 3 gols no primeiro tempo. E no final terminou 3 a 2, a gente estava na vitória do Copenhague. Teve o jogo lá do Estrela Vermelha que venceu, porém o Copenhague perdeu e aí lenhou nossa bet, tá? Mas a gente vai trazer mais uma bet com odd 188 e vai trazer algumas análises seguindo aquele protocolo onde eu vou trazer os indicativos aqui na tela cheia. Agora vamos lá. Galera, seguindo a sequência de horário, o nosso jogo mais cedo é um jogo às 9 horas na China, na Superliga da China, onde a gente vai trazer o segundo colocado contra o terceiro, o Shanghai Sipig contra o Chengdu Beder. E a gente vai buscar gols, tá? A gente vai buscar ambos marcam sim, pagando em 50. E a gente vai buscar isso porque a gente tem indicadores bem favoráveis, tá? Tem a média de custo de gol que a gente trabalha acima de 3 muito boa. Tem a quantidade de gols, ó, marcadas e sofridas das duas equipes, jogando em casa e fora de casa, respectivamente, boa. E a quantidade de gols marcados, sofridas também das duas equipes, o que faz a gente indicar que ambos marcam sim, tá? Além disso, a gente tem a tabela de classificação, ó. As duas equipes marcam muitos gols, ó. Foram 11 jogos o Xangai jogou, marcou 37 gols e sofreu 13. E o Chengdu, em 12 jogos, ele marcou 25 e sofreu 13. Então, a gente vai indicar que ambos marcam sim, pagando 1,50. Agora indo para a parte da tarde, a gente tem um jogo às 16 horas, talvez o jogo mais importante do dia, que é a final da Europa League entre a Atalanta e o Bayer Leverkusen. A Atalanta fez uma campanha muito boa lá no campeonato italiano e o Bayer Leverkusen dispensa comentários, foi campeão invicto, faz muitos jogos aí que não perde e sabendo disso e sabendo que o Leverkusen é um time que faz sempre gols no final, a gente pode trabalhar aqui a favor do Leverkusen ou trabalhar direto aqui com a vitória ou trabalhar, se for mais conservador, com empate anula. O que eu trago aqui é o empate anula, tá? Para você trabalhar de forma mais conservadora, com a odd acima de 1,30. Ou você pode também trabalhar com o Bayer Leverkusen para ser campeão, que está com a odd de 1,40. Então, para mim, essa é a bet mais tranquila. Apesar que a gente está falando de final, né? E na final, por ser um jogo único, pode acontecer tudo. Mas a gente não vai ficar em cima do muro aqui. E a gente vai trabalhar a favor do Bayer Leverkusen com empate anula ou Bayer Leverkusen para ser campeão na odd de 1,40. Agora indo para os jogos à noite e os jogos aqui no Brasil, a gente tem uma sequência de jogos aí da Copa do Brasil, tá? O jogo de volta, onde o primeiro jogo que eu vou trazer para vocês, um jogo às 19 horas, é o jogo do Vitória contra o Botafogo. O Botafogo ele venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e aqui o Vitória jogando em casa. É um time que é forte, porém não vem mostrando isso no Brasileirão, mas ele precisa ir para cima, precisa se expor para poder se classificar aqui. Ele tá perdendo de 1 a 0 e por isso que eu acredito que seja um jogo para gols, tá? A gente tá com a odd do over 1,5 pagando 1,36 e para mim essa aqui é a melhor aposta. É uma aposta mais conservadora, porém a gente tem outra aposta mais conservadora ainda, que é a que eu vou colocar no bilhete. Vai estar pagando um pouco menos do que o over 1,5 e é uma aposta aí que a gente já começa o jogo ganhando, tá? Mas você pode trabalhar também aqui com o over 1,5, que é um dos nossos indicativos para esse jogo. Às 19 também a gente tem o jogo do Atlético Goianiense contra o Brusque. O Atlético Goianiense ganhou a primeira partida lá contra o Brusque. E aqui o Brusque vai precisar se expor se quiser se classificar. E também acredito no jogo para gols, tá? E a gente tem a odd do over 1,5 pagando 1,38. Também é o nosso indicativo. Já às 20 horas a gente tem outro jogo da Copa do Brasil, que é o jogo do Sport contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time muito forte. Venceu o primeiro jogo lá por 2 a 0 e poderia ter vencido por mais. E aqui a gente também vai indicar gols, tá? O Sport, ele não tá levando tanto a sério esse jogo porque ele acredita que a dificuldade é muito grande para se classificar. E ele tem um jogo no domingo pela Copa do Nordeste, um jogo decisivo contra o Fortaleza. E pelo que eu tô vendo aqui pelo noticiário, o treinador ele deve poupar alguns jogadores, tá? Então, a gente acredita aqui que seja um jogo, mesmo assim, um jogo mais aberto. Ele vai colocar jogadores aí que são considerados reservas. Esses jogadores vão querer ir para cima. A gente
deve ter um jogo aberto. Eu acredito num jogo com mais de 1,5 gols, tá? E a gente tem essa odd do over 1,5 pagando 1,30. Então aqui vai ser o nosso indicativo. Acredito também no ambos marcam, porque o Atlético Mineiro ele vem com o time completo, com exceção do Hulk, que não vem, tem problemas pessoais, ele não vem. Mas o time do Atlético é muito forte e com certeza ele deve marcar um gol aqui na partida. E eu acredito que o Sport também vai marcar, tá? Então a gente pode trabalhar com over 1,5 ou pode trabalhar, se for mais ousado, com esse ambos marcam sim, pagando 1,75. Outro jogo às 20 horas é o jogo do Corinthians contra o América de Natal. O Corinthians ele já venceu o primeiro jogo lá em Natal por 2-1 de virada. E aqui eu acredito que ele vai vencer novamente. Tem alguns jogadores que estão de volta, né? O Fagner, o Yuri Alberto, que apesar de não ser uma referência, mas são jogadores titulares. E o Corinthians, por estar parado aí, a Série A, os times da Série A estão parados, né? Por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Então aqui o Corinthians vai com força máxima, mesmo não precisando vencer, mas tem uma disparidade muito grande. O time da América é muito ruim. E eu acredito aqui na vitória do Corinthians e mais de um gol na partida. E o último jogo é o jogo do Amazonas e o Flamengo, também pela Copa do Brasil. O jogo é 21h30, onde aqui a gente vai trabalhar com a vitória do Flamengo. O primeiro jogo foi apenas 1-0. Eu assisti esse jogo. O Amazonas jogou bem lá no Maracanã, tá? Porém, aqui eu acredito que o Flamengo vai ganhar e vai ganhar bem. Então foi aquele jogo em que o time jogou bem, o Amazonas jogou bem e o Flamengo não jogou tão bem assim. Porém, eu acredito que isso aí não vai se repetir, tá? O Amazonas é até um time complicado de se jogar, mas é um time que que toma muitos gols. O último jogo agora na Série B foi um jogo contra o Paysandu, um time que tá lá embaixo, e foi 1-1, tá? Esse jogo. Ele não conseguiu vencer. Venceu o Santos, mas aqui eu acredito na vitória do Flamengo e mais de um gol na partida. Agora vamos lá chamar a nossa bet. Galera, nossa duplinha com odd 1,88. Vai ser uma duplinha que a gente vai trabalhar nos jogos da Copa do Brasil. E o primeiro jogo é o jogo do Vitória, o jogo é 19 horas. Vitória e Botafogo, onde eu indiquei lá pra gente trabalhar com over 1,5. Aqui, vou indicar de forma mais conservadora, trabalhar com handicap positivo de mais 1 pro Vitória. O que significa que se o Vitória perder de 1-0, de 2-1, devolve essa parte aqui da aposta, tá? Então, handicap positivo mais 1 pro Vitória. Eu acredito que o Vitória possa vencer, ou a gente possa ter um jogo de empates aí, mas empate com gols, tá? Então, Vitória handicap asiático mais 1. E o outro jogo é o jogo do Corinthians, que apesar de não precisar vencer, ele já venceu o primeiro jogo, mas eu acredito que ele vai vencer e a gente venha ter mais de um gol na partida para aumentar essa odd aqui e ficar com a odd de 1,88. Se você quiser trabalhar de forma mais conservadora, já que os últimos bilhetes não estão dando green, você pode trabalhar apenas com a vitória do Corinthians. Essa odd vai ficar 1,59, 1,57. Se não, chega junto aqui, trabalha com essa odd de 1,88 e vamos para cima, tá? A gente vai colocar 1% da banca, R$100, nosso stake padrão, e vai fazer nossa aposta. E é isso aí, tá? Tamo junto no green e no red. Valeu!